Disciplina Geometrias 1, professora Magda Mongelli. Hoje nós vamos gravar referente ao módulo 3, Trigonometria e Geometria. Nessa unidade, nós vamos falar apenas da trigonometria no triângulo retângulo. A trigonometria, então, ela é a parte da geometria, né, que estuda essa relação entre a medida dos lados e dos ângulos de um triângulo, seja ele retângulo ou seja ele de qualquer triângulo, né? Então, nessa figura aqui nós temos um círculo trigonométrico e ali eu consigo ver o seno, o cosseno, a tangente, né, a cotangente. Então, essa relação entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo que nós vamos discutir nesta aula de hoje. Bom, então a trigonometria do triângulo retângulo, né, nós temos alguns ângulos notáveis, por exemplo, o ângulo de 30, 45 e 60 são os mais utilizados, né, os que mais aparecem nos exercícios de trigonometria. Então, o seno de 30 graus é meio, né? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 60 é meio, a tangente é o seno sobre cosseno, né? Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1, a tangente de 60 é raiz de 3. Então, muitos exercícios, né? Às vezes eu preciso saber do resultado do seno desses ângulos notáveis na execução da atividade em si. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo ABC, de catetos A, B e C, né? Então, para um ângulo agudo de um triângulo retângulo, né? Então, nós vamos definir que o seno do ângulo C é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo C é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente do ângulo C é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? A tangente é o seno sobre o cosseno. Então, essas relações são importantes na execução dos exercícios. Por exemplo, aqui eu tenho o triângulo ABC, o ângulo A é um ângulo reto, e eu tenho a medida dos catetos 3, 4 e 5, então eu vou tirar aqui o seno do ângulo C, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então é 4 sobre 5. O cosseno do ângulo C é o cateto adjacente, que é o 3, sobre o valor da hipotenusa, que é 5. E a tangente é o cateto oposto, o cateto adjacente sobre o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 4 sobre 3, certo? Que é o seno sobre cosseno. Existem, então, algumas relações fundamentais, né? As duas principais é que a tangente do ângulo alfa é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, e que o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Nós temos a lei dos senos, né? Ela serve para relacionar o seno do ângulo de um triângulo qualquer com o lado oposto a esse ângulo. Então, nessa figura aqui eu tenho o triângulo ABC, né? Eu tenho os catetos de medida A, B e C. Nós temos o ponto central ali, né? O raio também dessa circunferência em que esse triângulo está inscrito, então eu posso tirar, né, uma relação do seno desse ângulo. Então, o cateto A, o lado A, ali a medida A, o cateto A, está para o seno de A, assim como o B está para o seno de B, assim como o C está para o seno de C, numa razão de 2 vezes o raio. Então, esta é a lei do seno, que o cateto está para o seno do seu ângulo, que é o que nós vemos nesta fórmula aqui apresentada. Da mesma maneira, né, aqui eu tenho uma aplicação da lei dos senos, né, eu tenho um triângulo ABC, o ângulo B é 30 graus, o ângulo C é 45 graus, o ângulo A, né, apesar dele não aparecer aqui a medida, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então o ângulo que falta ali é um ângulo de 105 graus. Então, daqui eu posso tirar que o cateto A,
está para seno de 45, assim como o cateto B está para o seno de 30, assim como o 10, né, o cateto C, ali de medida 10, está para o seno de 105 graus. Eu posso multiplicar cruzado, né? Então, resolvendo essa fórmula e calculando a medida do seno de 45, do seno de 105 e do seno de 130, né? Nós vamos chegar que a medida do lado A do nosso triângulo ali do cateto A é 5,18 e a medida do nosso cateto B é 7,32. Então, com isso, nós descobrimos a medida dos catetos A e B neste exemplo mostrado aqui. Da mesma maneira, nós temos a lei dos cossenos, né? Então, nós temos de novo aqui um triângulo A, B e C de catetos A, B e C, né? Então, a lei do cosseno é possível encontrar a medida de um lado de um triângulo, né? Somando as medidas dos lados opostos a ele, subtraindo pelo dobro do produto entre os opostos e o cosseno do ângulo. Também dos lados contrários ao lado em questão. Bom, resumindo essa fala, eu vou pegar o cateto A ali, o quadrado do cateto A é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes a medida do cateto B, vezes o cateto C, vezes o cosseno do ângulo A. Se eu quero fazer uma relação com o cateto B, então B ao quadrado é o A ao quadrado, mais o cateto C ao quadrado, menos 2 vezes o A vezes o C, vezes o cosseno do ângulo B. Da mesma maneira, eu posso tirar uma relação do cateto C, que C ao quadrado é o A ao quadrado mais o B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo C. Então, às vezes, é extremamente importante eu calcular a medida desses catetos, eu tendo algumas considerações. Nós temos a lei das tangentes, né? Então, aqui eu tenho um triângulo ABC inscrito numa circunferência, né? Então, os comprimentos de um triângulo não isósceles com a tangente dos ângulos opostos a esses lados. Então, eu tenho aqui os catetos A, B e C, eu posso fazer uma relação que A menos B está para A mais B, assim como a tangente de meio da relação do ângulo A menos o ângulo B está para a tangente de meio da relação do ângulo A mais o ângulo B. Então, essa daqui é as leis da tangente, pode ser muito útil na execução de determinados exercícios. Quando nós estamos trabalhando com um triângulo retângulo, né? Então, eu tenho aqui um triângulo ABC, percebam que eu tenho a medida AD ali, né? Perpendicular, né? Eu estou chamando de H, que é a altura desse nosso triângulo ABC, e nós temos o cateto CB, né? Ele foi dividido em duas medidas, que é o valor do A, né? A medida de CB é A, e o A foi dividido em duas medidas, que é o N mais M. Então, M nós falamos que é a projeção de C sobre a hipotenusa, e N vai ser a projeção de B sobre a hipotenusa, no caso, a hipotenusa, que é o maior lado do nosso triângulo retângulo, né? Que é o cateto A. E H é a média geométrica entre M e N. Então, quando eu tenho um triângulo retângulo, eu posso me utilizar dessas projeções desse triângulo retângulo. Da mesma maneira, né, aqui eu tô, é como se estivesse separando aquela figura anterior em duas, né, separando em dois triângulos aqui. Então, temos o triângulo retângulo ABC em dois triângulos retângulos menores, né? Então, nós temos o triângulo ACD e o triângulo ADB. Então, o ângulo A é decomposto na soma dos ângulos CAD, né, do ângulo A, que é igual a B, e o ângulo DAB, que é igual a C. Então, esses dois triângulos, né, eles são triângulos semelhantes. Nós já vimos a semelhança de triângulos.
E então, desses 2 triângulos semelhantes que nós temos aqui, né, se eles são semelhantes, nós podemos tirar a razão entre seus catetos, né. Então eu posso falar que, lembrando que a medida A aqui é a medida da hipotenusa aqui do nosso triângulo aqui, que é o A mais M. Então eu posso tirar essas razões, que A está para B, assim como B está para M, N, assim como C está para H. Então, A está para C, assim como B está para H, assim como C está para M. Eu posso também dizer que B está para C, assim como N está para H, assim como H está para M. Então, vai depender da situação, problema e do que eu preciso de calcular. E aí, então, eu posso fazer essas relações porque os 2 triângulos são semelhantes. Eu também posso tirar essa relação aqui, né? Por exemplo, eu tirei ali que A está para C, assim como C está para M, então C somente C ao quadrado, né, é A vezes M. Então, A está para B, assim como B está para N, então eu posso tirar a relação que B ao quadrado é A vezes N. A está para C, assim como B está para H, então eu posso tirar a relação que A vezes H é igual a B vezes C. H está para M, assim como N está para H, então podemos tirar que H ao quadrado é M vezes N. E vai facilitar bastante na hora da execução dos exercícios. Muito obrigada, bom trabalho a todos.